que aconteceu foi uma traição carnal. Foi sexo entre Eva e o humano. Essa árvore do bem e do mal era a mesma coisa? Para eu te falar isso daí, Janilson, eu preciso de trazer o contexto, que é a história do que aconteceu com Adão e Eva. Eles amplificam bastante o que é a diferenciação dessa árvore da vida e essa árvore do conhecimento do bem e do mal, que até então a gente julga ser a mesma coisa, mas não é. Então o que acontece? Por que Adão e Eva falharam? Vamos começar da primeira ideia de que eles vieram para cá com uma missão suicida praticamente, muito difícil. Eles tiveram todo o preparo, todos os ensinamentos possíveis, necessários lá na capital da constelação, mas quando chegaram aqui, que os pais Melquisedeques aqui presentes se retiraram, quando os outros seres que estavam colaborando com a coordenação mundial se retiraram e eles ficaram sós, o passar do tempo tornou essa missão assim, se não tivesse algo no chão, tivesse firme mesmo o propósito deles, suicida, como eu falei agora há pouco, difícil, quase impossível. Adão e Eva enfrentaram esse desafio de elevar a raça. A missão dele era elevar a raça humana. Trazer para a raça humana toda aquela elevação que a gente tem hoje, tanto humorística, artesanato, tecnológica, artística, agrícola, né, como você falou. Toda essa elevação que a gente está gatinhando ainda hoje, ainda vai avançar muito mais, remontam à idade de Adão e Eva. Adão e Eva passaram muitos anos, tiveram seus filhos, certo? O primeiro filho de Adão e Eva foi Adamson, o segundo foi Evason, né? Não foi Caim e Abel, como todo mundo pensa, né? Caim e Abel foi no segundo jardim que eles tiveram. Inclusive teve essa história de Caim e Abel mesmo que a gente pode contar um pouco mais lá para frente. Os anos foram passando e Adão e Eva se viam todo o tempo questionando como que a gente vai fazer um esquema de elevação racial se as raças estão muito atrasadas por conta da rebelião, certo? E eles viram algo muito impossível de fazer. Eles queriam até se aconselhar com os pais superiores, mas não tinha como. Olha só, os circuitos de comunicação universal do planeta com o resto do governo foi cortado por conta da rebelião. Então como é que eles fariam? Né? Eles tinham que agir por conta própria, eles tinham os conselhos, eles tinham toda a diretriz, todo o script. Só que aqui na trama humana, com o tempo, os anos passando, foi ficando difícil. Eles viram que estava muito complicado, né, essa questão da elevação racial. Então aconteceu que nesses planos de Adão e Eva, mais de Adão, né, de buscar meios, buscar artifícios, de elevar a raça mesmo de verdade, Caligaste aproveitou para poder colocar a semente lá nos ouvidos dele, de Adão. Uhum. Só que o filho material era intransigente, cara. O cara era pé no chão. Ele sabia que o Caligaste era um rebelde, né? Ele nem dava bola. Porque nessa época ele ainda era o príncipe planetário. Ele ainda era. Apesar de estar sem poder. Sem poder, mas ele ainda estava como título, né? De príncipe planetário. E ele tentou muito com Adão. Não conseguiu. O que ele fez? O livro até menciona. O livro menciona que, conhecendo a natureza imediatista da mulher, com respeito a todas as mulheres que estão nos assistindo, né? Conhecendo a natureza imediatista da mulher, Caligaste foi direto na Eva, fazer um ataque em flanco contra ela. A mulher mais emocional, a gente percebe, isso, né? Exatamente. E Eva também sofria muito, porque a mulher, como você falou, ela é mais emocional. Ela é mais emotiva na resolução das coisas. E apesar de eles terem todo o plano deles funcionando, em pauta na mente deles, eles queriam que o tempo não fosse tão longo para se consumar esse plano divino deles aqui, né, de elevação da raça. Então o que aconteceu? Caligaste tentou contra Eva, também não conseguiu. Então ele foi na retaguarda, vamos dizer assim, né? Caligaste começou a operar de forma indireta nesse plano de fazer eles caírem. Como que ele fez isso? Serapatátia era um líder nodista muito bem conceituado na época. Muito bem conceituado mesmo. Ele era da tribo de Nod, a raça azul naquela época. E ele aderiu ao plano de Adão e Eva, de elevação racial. Ele estava muito entusiasmado com isso, né? E Adão, vendo aquele cara bem intencionado, um cara que estava com vontade mesmo de ajudar aquele plano, porra, qualquer ajuda é bem-vinda, né? Tá difícil o negócio aqui. Então, Serapatátia foi, explicou o plano para ele, estudinho, como que podia fazer. E qual foi a parada aí, mano? O que deu errado? Serapatátia chegou com Adão e disse, olha, que tal a gente fazer um esquema aqui em que nasce uma progenie, um filho de vocês, né? No caso da Eva, que tenha o sangue nodita, o sangue azul, racial humano, e o sangue violeta, o sangue melhorado, né? Vamos dizer assim. Uhum. O que a gente pode fazer para dar certo isso? Porque, olha só, se nascer uma progenie dessa, a gente acelera o plano de desenvolvimento. Primeiro, a missão de vocês não é essa? Então a gente acelera o plano de desenvolvimento. Segundo, ele pode
ajudar a governar, tanto aqui no jardim, no primeiro jardim, quanto na minha tribo. E isso vai trazer uma revolução rápida, mais rápida. Ele foi pela lógica, Foi né? pela lógica, bem intencionado. Ele é bem intencionado. Ele não sabia que estava caindo no plano do diabo, do Caligarte. Não sabia, ele não fazia nem ideia, mas ele já estava caindo. Olha só, Lúcifer caiu por conta de quê? Pressa. Não foi a pressa? Acelerar. Abreviar o processo. Exato. Então, o que ele fez? Vamos aproveitar essa situação aqui e vamos fazer o mesmo com eles, indiretamente, né? E bem intencionado, será patate, Adão e Eva vendo isso, essa possibilidade, ficaram pensativos também, e esse plano amadureceu durante 5 anos na mente de Eva, até que um belo dia, e olha só, Adão e Eva faziam sempre essas visitas à árvore da vida, e o ser celeste que escreveu esse documento, se chama Solônia, é a voz seráfica do jardim, o arcanjo guardião lá da árvore, sempre dizia: toma cuidado, porque o dia que vocês errarem, vocês certamente vão morrer. Mas essa morte, pode ver que na Bíblia explica de uma forma bem mais simples, né? O dia de comeres da árvore do bem e do mal, que a serpente fala, né? Certamente conhecereis a Deus, né? E morrereis, né? Então, ele fez essa proposta para Adão e Eva. Só que eles estavam já com aquele sentimento interno de, pô, a gente tem que fazer, cara, alguma coisa. Tem sido abandonado. A gente está abandonado, a gente não tem. O que a gente faz? Eles sabiam internamente que o plano não era esse de verdade. Mas como o Serapatati disse para eles o seguinte: olha, não tem nada que é feito de intenção boa que não esteja correto. Isso é um engano, porque você pode estar bem intencionado, mas se você for contra um plano desenvolvido divino, você pode estar pecando sim. Exato. Foi o que aconteceu. Foi, né, fez essa proposta, alimentou essa ideia em Eva durante 5 anos, até que um belo dia, né, Eva não aguentou, cedeu à tentação de conceder esse fiat, né? Dá pra perceber assim que não foi de uma hora para outra para eles convencerem ela, não, né? Não foi, levou 5 anos, cara. Percebe que... Então eles viram uma forma de, como eu falei agora a palavra, um tipo fiat, de uma hora para outra, é levar a raça. Isso levaria centenas de anos. Mas como eles já estavam nessa obscuridade planetária, eles queriam muito fazer a missão deles funcionar mais rápido. Então Eva se encontrou com Cano, que também era um líder nudista na época, né? Muito bem conceituado também. O livro até menciona que ele era bonito, um homem grande, atraente, né? Formoso para Eva. Eles consumaram o ato ali. Então a Eva ela ficou grávida de Caim. Caim, na verdade, é filho de Cano e Eva, de Adão e Eva. Ah, entendi. Não são filhos legítimos de Adão e Eva. Não. Caim é filho de Cano, que foi esse que era um humano normal, humano com o sangue violento de Eva. Vamos dizer assim, o filho de Deus com um humano. Exatamente. E esse foi o erro que fala da árvore do bem e do mal, foi esse. Certamente morrereis. E, como o anjo sempre informava eles, e eles morreram, entre aspas, por conta dessa decisão, porque já até então não morreriam. Então o que aconteceu? Adão, depois desse episódio, ficou muito triste, muito consternado, porque Eva vacilou. Então, como eles tinham uma percepção espiritual muito... Mas Adão sabia que ela tinha feito Não, ele não sabia ainda. Ele ainda não tinha o conhecimento. Depois que ele percebeu que estava uma confusão espiritual no planeta, diferente do que já estava habituado no passado dos dias, ele percebeu que algo estava errado. Então, ele foi direto na Eva. Perguntou o que está acontecendo. Eva explicou. Aconteceu isso e aquilo. Contou toda a história para ele. E Adão ficou sabendo, né? Ficou muito triste. No outro dia, ele procurou uma mulher também, de uma outra tribo, fez a mesma coisa. Mas não por chifre trocado, vamos dizer assim. Entendi. Não tem nada a ver, não. Só para deixar vingança. Só para deixar claro, Alan, e deixar bem explicado, o que aconteceu foi uma traição carnal. Foi sexo entre Eva e o humano? Não, veja só. Não aconteceu a traição, não aconteceu o adultério. Porque é o seguinte, nessa época, a poligamia era normal fora do jardim. Entendi. Então, quando Eva cedeu ao plano de Cano e Serapatati, de conceber essa progenie miscigenada do humano com o elevado, sim, ela estava bem intencionada. E Adão não sentiria ciúmes por conta disso. Tanto é que no outro dia, por estar muito triste pelo que aconteceu, ele sabia que tinha errado e ele fez a mesma coisa. Mas ele já foi intencionado, ele sabia o que estava fazendo. Ele foi lá com a vontade mesmo de fazer aquilo. Mas por quê? Porque Adão e Eva, os filhos materiais, eles servem aos pares. Então o que ele pensou? Ele começou a raciocinar o seguinte: pô, a Eva errou, a Eva vacilou. Então esse plano não vai dar certo. Ela vai ser deposta. Ou ela pode morrer, como o anjo da árvore informava, e eu vou ficar sozinho. Então uma vigília solitária para ele aqui no mundo seria insuportável. Ele não conseguiria viver sem a mulher. Ô, louco. Então para ele seria insuportável. Então ele não faria o erro que ela fez. Mas ele foi lá e fez o mesmo só para ele poder ter o mesmo destino que ela.
Então ele foi consciente. Ele foi porque consciente. ele também não queria estar no mundo sem Eva. Exatamente, foi o que aconteceu. E a partir daí que se desencadeou todo o processo de erro, né? A falta adâmica. Eles foram depostos do status de filhos materiais e passaram a ser seres humanos normais como a gente, de carne e osso, que teriam seu prazo determinado de vida ali, com a degradação normal do corpo físico, e passaram a ter uma outra classificação. Mas, de fato, a árvore da vida é o arbusto de Edente, que eles consumiam para esse tipo de efeito duradouro e eterno no planeta, mas que a partir do momento que eles tiveram essa falha, essa falta, não foi rebelião. Apesar de eles terem caído nas armadilhas de Caligasta, do diabo, que também é bem representado pela Bíblia. Né? Querendo ou não, essa serpente foi a armadilha de Satanás, do diabo contra Eva, né? Apesar dela não saber. E eles erraram. Então, a partir daí veio a falha. A árvore do conhecimento do bem e do mal, o que acontece? O livro de Dante menciona o seguinte: tudo que era falado por anjos, seres supra-humanos, para as pessoas na época, era traduzido como Deus falando. Deus falou, cadê você? Deus falou, cadê ela? Entendeu? Deus disse isso, Deus disse aquilo. E geralmente não era, até porque o Pai Universal não fala com ninguém aqui no planeta da carne, né? Eram geralmente seres assim, seres supra-humanos, seres celestes, anjos. Inclusive na Bíblia, a representação que a Bíblia traz é que Deus expulsou Adão, Deus criou Adão para o jardim, Deus fez tudo lá. Exatamente. Inclusive, expulsou... Quem fez todo esse trabalho foi o anjo, anjo seráfico lá, né? Solônia. Ele que fez todo esse processo aí de dar notícia para eles: olha, vocês erraram, perderam o status de filhos materiais. Posteriormente, na caravana deles para o segundo jardim, após essa vergonha, Gabriel veio também, deu o veredito deles, mas eles tiveram outro status, tiveram uma nova chance, porque eles não se rebelaram, eles só erraram. Por conta do quê? Da pressa também, de abreviar o tempo. Pressa de Eva. A pressa de Eva também, de abreviar o tempo, né? Que começou com ela. Um dos conselhos dos Melquisedeques antes de fato ir embora, exatamente era não deixar a Eva sozinha. Exatamente. Né? Sempre está próximo da Eva, né? Eu não sei se eles estavam prevendo algo ou sabia da natureza também, né? Eles sabiam da dificuldade da missão. Então eles sempre advertiam: ouça sempre Adão, estejam sempre juntos. Era sempre essa a recomendação dos Melquisedeque, porque eles sabiam do que poderia vir a acontecer caso eles errassem no plano. Tanto é que depois que aconteceu isso, Adão vagou por 30 dias. Olha o que aconteceu: vagou por 30 dias na terra, ali pela área, sumiu. E a Eva ficou desesperada. O livro fala que ela nunca se recuperou da dor que ela sentiu, emocional, mental, desse afastamento de Adão. Porque ela pensou duas coisas: pô, será se o meu companheiro me abandonou, triste com o meu erro, e foi embora, e me deixou sozinha? Será se ele se matou de desgosto, e a culpa em mim vai ser muito pior? Aí depois de 30 dias, Adão retomou a consciência, né, se equilibrou, voltou para ela, e ela teve uma alegria enorme. E daí eles continuaram a trama mortal deles, né? Depois que aconteceu isso, esse evento que consumou, né, o ato, a miscigenação humana com a raça elevada, isso aconteceria normalmente. Levaria centenas de anos, como o livro menciona, mas essa abreviação deu esse problema. Depois que isso aconteceu, que eles ficaram consternados, todo aquele povo do jardim, todas aquelas pessoas, ficaram revoltadas com os Noditas. O que eles fizeram? Guerra. Vamos acabar com a tribo de Nod. E foi o que aconteceu. Eles organizaram um exército, marcharam até a terra de Nod e acabaram com todo mundo ali. Todo mundo mesmo, inclusive o Cano, pai de Caim, rodou também. Foi morto também. Não teve para escapar. Entendeu? Então, como Adão era um cara pacífico, não gostava de guerra, não gostava de confusão, não veio para isso. Bora embora, pegou sua caravana. Eles tinham 63 filhos, Adão e Eva. Ah, ele aguentou tudo? Não, mas aqui nessa época não tinha dores de parto, né? E eles migraram de lá para uma outra localização, a leste dali. Foi o segundo jardim, né? Entre o rio Tigre e o Eufrates, ali. E eles, quando eles ficaram sabendo, né? A tribo de Serapatátia, a original, ficou sabendo que Serapatátia se afogou, cara. Ele se matou, na verdade, né? Ele sentiu tanto remorso pelo que ele fez. Pô, agora imagina, um cara bem intencionado, né? Ele queria contribuir para a evolução racial mesmo, mas depois que ele percebeu que o que ele tinha feito foi ruim demais, ele se matou no outro dia. Se afogou no rio lá, e quando a tribo descobriu isso, agora vamos dar um contravapor, né? Vamos pegar o pessoal do jardim lá. E Adão, já percebendo isso, já se mandaram de lá, foram para um novo assentamento, né? Mas em suma foi o que aconteceu. Perfeito. Inclusive quando eles chegaram no jardim para tacar fogo em tudo, uma das consequências de tacar fogo em tudo foi a árvore da vida também ter sido
perdida lá. E quando você perguntou logo no início se as pessoas poderiam comer, poderiam. Tanto é que nesse momento eles comeram a árvore da vida, mas como não fez efeito algum, né? Então a gente vai destruir a árvore. E destruíram a árvore. Perfeito. Compreendido.